Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Créditos. Texto bíblico: Bíblia Sagrada, Velho Testamento e Novo Testamento. Versão revisada da tradução de João Ferreira de Almeida de acordo com os melhores textos em hebraico e grego e versão corrigida do mesmo tradutor. Desenhos: Ao Art Copyrighted by Patty Marvenco Smith 1982-1992. Blomfield, Arthur E. Antes da Última Batalha, Armagedon, os dramáticos acontecimentos que estão prestes a acontecer a este planeta. Jacob, H.L. O Porvir, segundo as profecias da Palavra de Deus. Baí, David. Artigos diversos. Tekutingedge. Blomfield, Arthur E. O futuro glorioso do planeta Terra. Meu pedido a você com base na Palavra de Deus. Rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. O contador de história, um sonho que orienta. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. Gênesis 41, 25, 26. Assim como o sonho de Faraó preparou para enfrentar a seca que viria, a profecia nos capacita a compreender os propósitos divinos em nossos dias. Permita-me posicionar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 1, 2. A profecia, o que brevemente deve acontecer. A profecia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Apocalipse 1, 1. Objetivos deste módulo. Vamos compreender o significado da profecia e suas implicações para a história da humanidade, como também para a nossa própria peregrinação. Faça uma pergunta a você mesmo: por que não se estudar e por que estudar o Apocalipse? Vamos examinar primeiro o por que não estudar as profecias. Geralmente se alega a tese da complexidade. Estes apresentam 3 razões para não se estudar o Apocalipse. Em razão da dificuldade de interpretá-lo por conta de suas figuras de linguagens e mensagens metafóricas. Em razão das divergências interpretativas entre diferentes teólogos. Em razão da dependência do fluxo da história como pano de fundo para sua interpretação. Vamos examinar agora o porquê estudar as profecias. Nos baseamos na tese da revelação. Faz parte do cânon bíblico. É uma revelação que procede da parte de Deus. É importante para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. É palavra de Deus. Revela os acontecimentos dos últimos dias e a glória de Deus. Permita-me explicar um pouco mais acerca da revelação. Vamos exemplificar à luz da experiência de 2 grandes homens de Deus. Assim podemos compreender o impacto da revelação sobre a nossa existência. Quando nos encontramos com Deus, tudo muda de perspectiva. Foi o que aconteceu com Moisés e com o apóstolo Paulo. Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro quando, certa feita, se deparou com uma sarça que ardia sem se consumir, Êxodo 3, 2. Paulo seguia para Damasco com ordens de prisão contra os discípulos do caminho, quando subitamente um clarão de luz o cegou, derrubando-o por terra, Atos 9, 3. Deste dia em diante, a vida destes homens nunca mais foi a mesma. Pelo contrário, eles mudaram completamente suas agendas.
Moisés deixou de ser pastor e Paulo tornou-se fervoroso cristão. Eles tiveram de realinhar seus objetivos pessoais ao chamado de Deus para a vida deles. Permita-me dar meu próprio testemunho. Houve um tempo em que compreendi ter sido chamado por Deus para ministrar sua palavra. Desde então todos os livros da Bíblia, em especial o Apocalipse, se tornaram objeto de meus estudos. Eu fui impelido a estudar a palavra de Deus com diligência. Um fato curioso ressaltou esta necessidade. Quando fiz a primeira comunhão recebi um conselho da freira que me instruía: César, quando você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Se achar erro, a Bíblia não tem erro, ele está em você. Com este conselho eu aprendi duas verdades vitais acerca da Bíblia. Ela é inerrante e tem autoridade da parte do próprio Deus. O modo como nasci de novo reforçou este ponto. Eu li João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ao ler, disse para mim mesmo: não tenho pecado, pois não mato, não roubo, não adultero. Mas se declaro que não tenho pecado, sou mentiroso. Mentir é pecado, logo sou pecador. Se sou pecador, o salário do pecado é a morte. Se vou morrer, preciso de um Salvador. Então orei: reconheço que o veredito de tua palavra é a verdade, aceito que sou pecador e recebo a Cristo como Salvador e Senhor. Nos 3 anos seguintes, busquei em todo o meu tempo livre conhecer a palavra de Deus. Neste tempo tive muitos embates com o inimigo de nossa alma. Em um destes embates fui desafiado por Satanás com base em Lucas 12:47-48. Neste desafio, o adversário me inquiriu: não lhe falei se muito aprender, muito será exigido? Ao que respondi de forma incisiva: é verdade, contudo quem me ensina é Deus. Se ele o fizer também, me dará condições para aplicar o conhecimento que me instruí, sendo só a ele que devo satisfação, não a você. Todavia acrescento algo mais: desde agora vou estudar tudo quanto seja possível nas Escrituras, não mais haverá limite para minha busca, porquanto confio inteiramente que Deus me capacitará naquilo que me ensinar. Então fui persuadido pelo Espírito Santo: faça o seminário teológico. Ao que relutei o quanto pude. Faço desde que seja o seminário em Betânia, Minas Gerais. Eu criar uma situação impossível de ser realizada. Algum tempo depois vi uma placa: Seminário Teológico Batista Ana Volerman a 2 quilômetros. Em minha própria cidade havia como me preparar para o ministério de ensino. Aceitei a vontade de Deus e fiz teologia. Nos anos seguintes minha atenção voltou para o livro do Apocalipse. Me perguntava: qual a finalidade do livro Apocalipse? Qual seria a ordem cronológica dos eventos escatológicos? Em meu entendimento, ambas as perguntas estão intrinsecamente ligadas. Arthur E. Blomfield abriu meus horizontes acerca dos eventos dos últimos dias. Mesmo discordando de alguma de suas posições, segui a cronologia que ele apresentou em seu livro. Fiz 3 ministrações no livro do Apocalipse nestes anos. Primeira ministração em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nesta ministração só estava seguro nos textos de Apocalipse 1-6. Na segunda ministração em Dourados, o quebra-cabeça da cronologia foi resolvido. Na terceira ministração em Rio Brilhante, no mesmo estado, percebi que precisava reforçar ainda mais o conhecimento desta cronologia. Foi quando ampliei os estudos para os livros de Daniel, Ezequiel e os sermões proféticos do Senhor Jesus nos evangelhos de Mateus e Marcos. Estudar o livro do Apocalipse não é fácil. Ao longo dos anos tive muitos embates para escrever. Basicamente funcionava assim: eu me aplicava ao estudo por alguns meses, depois disso sentia-me exausto, exigindo que ficasse por 2 ou 3 meses, até sentir-me revigorado o suficiente para voltar a estudar o Apocalipse. No próximo vídeo vamos demonstrar como o livro do Apocalipse é, na verdade, o manual para a batalha final. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45:17. Esta é uma produção do site
www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.